Boa noite, que a paz, a presença, a alegria, da presença do Espírito Santo, a convivência com Ele como seu Deus, mas como um Deus próximo, que é uma pessoa que fala com você, que conversa com você, que esclarece as suas dúvidas, que direciona o seu caminho, que te dá sabedoria, que te dá discernimento. Viver essa experiência com o Espírito Santo é realmente viver uma experiência sobrenatural. Hoje nós vamos falar as ações do Espírito Santo na nossa vida cristã. Agora que nós somos de Deus, agora que nós reconhecemos a Jesus, que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos propriedades, filhos do Deus vivo. O Espírito Santo, ele é como uma marca, ele é como um selo, ele é um selo de propriedade. Você, como filho de Deus hoje, você não é qualquer uma pessoa. Você tem um selo, você tem uma marca em você, que é a marca do Espírito Santo. Um selo era uma marca colocada em alguma coisa para indicar de quem que aquela propriedade era possuída. Era para dizer que aquela propriedade tinha um dono. E é mais ou menos o que acontece conosco. Assim, quando nós lemos a carta de Paulo, que ele escreveu aos cristãos de Éfeso, ele diz: quando vocês ouviram e o coração creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, marcados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É tremendamente grande, poderoso, maravilhoso e é realmente um milagre isso que nós podemos ver aqui. Muitas vezes nós não damos tanta importância porque nós não conseguimos enxergar na vida do outro a marca do Espírito Santo. Às vezes nós sentimos na vida do outro os efeitos do Espírito Santo, o modo como ele age, como ele fala, como ele prega. Mas no mundo espiritual de Deus e dos demônios, essa marca é visível. Você é marcado com o selo do Espírito Santo. Isso é uma garantia da nossa herança, é maravilhoso. Essa questão de ser selado pelo Espírito Santo, ela é novamente repetida na mesma carta aos cristãos de Éfeso. Diz assim, Éfeso 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Não entristeçam a pessoa do Espírito Santo, porque ela mora dentro de você. Uma vez selados, nós nos tornamos habitação, moradia do Espírito Santo de Deus. Como já vimos e podemos contar, com sua presença em nós. É algo muito sério, muito grande, muito milagroso. Quando você recebe Jesus, você é selado pelo Espírito Santo e automaticamente você passa a ser a casa aonde Ele mora. Podemos começar com uma mudança em nossa personalidade. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Jesus, a gente começa a mudar a personalidade. Gostava de alguma coisa, agora não gosta mais. Falava certos tipos de palavras, agora não fala mais. Gostava de certos tipos de roupas sensuais, principalmente as mulheres, que mostravam o corpo, que despertavam desejo nos homens, agora já não gosta mais. O Espírito Santo, ele muda a tua personalidade. Claro que todos nós gostamos de ter bons hábitos, bons sentimentos, bons pensamentos. E muitas vezes tentamos, mas não conseguimos. Quando ele começa a dominar nossa vida, nós passamos a aprender boas qualidades. Posso dizer para você, fica mais fácil para praticarmos boas qualidades. A Bíblia chama essas boas qualidades de
frutos do Espírito, que são amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos mais facilidades para produzir esses frutos. São os resultados que o Espírito traz para a nossa vida. Quanto ao modo de ser, não é uma questão de começarmos a obedecer certos mandamentos, apenas nós realmente nos tornarmos diferentes. Na carta que Paulo escreveu aos irmãos que moram em uma região chamada da Galácia, ele disse o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram os frutos da carne, que são imoralidade, idolatria, feitiçaria, maldade, ódio, pecado, ciúmes. Aqueles que aceitaram Jesus, que pertencem agora, eles crucificaram a carne com as suas paixões, com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se nós temos o Espírito Santo, nós vamos viver por Ele e praticar os atos que Ele nos orienta. Viver pelo Espírito Santo, conforme está escrito nessa passagem, é algo muito profundo, é algo muito importante, é algo que nós devíamos buscar com toda a nossa vida. Mas é como Deus deseja que vivamos, é assim que Deus escreveu a nossa história, é assim que Deus programou para nós, É para isso que o conselheiro, ou o que está escrito em outras traduções, o Consolador, foi enviado. Quando Jesus Cristo voltou para o céu, depois que ressuscitou, ele disse: agora eu enviarei para vocês o Consolador, e é o Espírito Santo. Ele é alguém que fica ao nosso lado o tempo todo, ele nos ajuda o tempo todo. Jesus disse muitas coisas a respeito da obra que ele faria quando fosse enviado a nós. No Evangelho, está escrito por João, existem muitas coisas escritas sobre isso que o Espírito Santo fará em nós. Tudo isso que eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas quando chegar o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos faz lembrar da palavra. Muitas vezes nós estamos conversando com alguém, evangelizando alguém, aconselhando alguém, não estamos com a Bíblia, mas o Espírito Santo nos faz lembrar uma passagem da Bíblia que encaixa perfeitamente para aquela pessoa. É Ele que age na nossa vida. Aqui está dizendo, Jesus, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus Cristo. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Tantos mistérios que a palavra de Deus tem para nós, que tem que ser ensinado devagar, tem que ser falado devagar, porque quando nos conhecemos a Jesus, nós somos tequinons, nós somos crianças espirituais. Então é devagar que o Espírito vai trazendo a revelação. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele nos diz o que está por vir. Ele é aquele Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir.
Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, Jesus está falando, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, Jesus está dizendo. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:12. Eu, o Conselheiro, o Espírito Santo, os ensinará todas essas coisas e nos fará lembrar das coisas que Jesus disse. Ele testifica a respeito de Jesus, ele confirma a respeito da vida de Jesus, ou seja, conhecemos a Jesus por meio daquilo que o Espírito Santo ensinar, confirmar no nosso coração. Ele, como Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Por isso o Espírito Santo nos conduz a Jesus. Ele glorifica Jesus, ou seja, ele exalta Jesus com vossa vida. Conforme Paulo disse na carta aos irmãos em Corinto, o Espírito conhece as coisas referentes ao Pai e ao Filho e revela isso ao nosso coração. É maravilhoso, nós temos um Deus, Espírito Santo, que nos revela, que nos faz conhecer melhor o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele ensina, ele guia, ele revela, ele glorifica Jesus em nossa vida. Aprendemos ainda que o Espírito Santo é quem nos fortalece. Quando você se sente fraca, debilitada, entregue, seja qual for a situação que você está passando, clame pelo Espírito Santo, que ele vai te levantar, ele vai te pôr de pé, ele vai te dar um ânimo. Não é simplesmente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Quando você sentir a sua fé fraquejar, quando você sentir que não consegue orar, que não consegue louvar, clame ao Espírito Santo, que ele vai fortalecer você no sentido espiritual. A Bíblia chama de homem interior, e o nosso espírito que se torna forte por uma ação do Espírito de Deus. Amém? Que mensagem maravilhosa, que ensinamento precioso. Que o Senhor possa gravar isso nos nossos corações e nas nossas mentes. E que nós possamos crescer no conhecimento desse Deus e saber que Ele mora dentro de nós. E nós precisamos prestar conta para Ele do nosso dia a dia, das nossas conversas, das roupas que usamos, das palavras que usamos. Senhor Deus, vem com poder e graça sobre todos que estão ouvindo esta mensagem, sobre a minha vida. E traz cura também, Senhor, do nosso físico, do nosso espírito, do nosso homem interior. Cura-nos, Senhor, e renova a nossa fé em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.